Senador, estamos aí também na ordem do dia a questão da hidrovia Araguaia-Tocantins, mais especificamente do derrocamento, retirada das pedras do Lourenço, do Pedral do Lourenço, que transforma essa hidrovia numa realidade, que por enquanto ela só existe no projeto, ela não é navegável perenemente, não é isso? E aí o tempo passa, essa obra que já estava no PAC saiu do PAC 2, talvez por desprestígio político das nossas bancadas, dos nossos governantes, da nossa autoridade. O senhor não acha isso? Mauro, em primeiro lugar, eu gostaria que você me permitisse, certo, fazer um breve histórico disso, certo, dessa questão aí, para não ficar essa questão aí do Pedral do Lourenço, que é uma coisa que talvez, para muitas pessoas, inclusive aqui no Pará, não saiba exatamente o que é isso. Certo? O que ocorre é que, em primeiro lugar, quando a hidrelétrica de Tucuruí, certo, foi projetada e foi implementada ao longo dos últimos 30, 40 anos, certo? Se resolveu tapar o rio Tocantins. Isso. E entre as compensações? No projeto original tinha a eclusa, certo? Quer dizer, se ia obter a energia com represamento do rio, mas se ia permitir a navegabilidade. Resultado, se construiu a hidrelétrica para fornecer energia e se inviabilizou o transporte. Perfeito? As eclusas só saíram e eu quero, inclusive, registrar, certo? E sem desprezar absolutamente toda uma luta de uma geração, certo? Não só de políticos, de parlamentares, de jornalistas, de setores de toda a ordem, que sempre reclamaram essa questão da eclusa, eu quero reivindicar para mim, Mauro, ter encontrado a solução. A solução, certo, eu encontrei quando eu consegui deslocar do Ministério do Transporte a obra para a Eletronorte e alocando recursos no orçamento da União, e àquela altura eu aproveitei a presença de um paraense à frente da Eletronorte, que era o Dr. Carlos Nascimento, para juntar recursos da Eletronorte. E dessa forma, nós viabilizarmos as eclusas, que eram um débito do governo federal. Quer dizer, essas eclusas eram para ela ter iniciado há 30 anos atrás. E demandaram todo certo? esse Demandaram tempo. Todo esse tempo, foi inaugurado no final da segunda gestão do Lula, que foi inaugurado. E ficou essa questão que é o Pedral do Lourenço. Foi inaugurado sem utilização. Ela sem não utilização. Pode ser utilizada. Hoje é um elefante branco. Elefante branco, certo? Passei por ela agora, certo? É só demonstração. No ano passado, essa coisa toda e tal. Muito bem, conseguimos a eclusa. Mas todo mundo sabe que há as corredeiras. O que são as corredeiras, certo, do Tocantins e as corredeiras do Araguaia? São pedras que existem no rio, principalmente quando o rio baixa. Durante cerca de 3 meses, o rio não fica, certo, navegável, certo, principalmente para embarcações, certo, de porte médio ou maiores, certo, não consegue ser navegável, em razão exatamente dessas corredeiras, que vão embora e adentram o estado do Tocantins, certo, e de Goiás, vão até Santa Isabel, onde foi projetado se construir uma outra hidrelétrica lá, certo? E resultado, mas para nós, por que ela é fundamental? Porque é fundamental retirar estas pedras. Derrocamento, na verdade, é retirar estas pedras. É obra de engenharia para fazer com que o leito do rio cresça e ele, durante o ano todo, possa ser navegável. Porque isso viabiliza o porto de Marabá e viabiliza um outro grande projeto que foi lançado pelo Lula, quando veio inaugurar as eclusas. Que é a verticalização do nosso ferro. Do nosso ferro, que seria a construção da ALPA, que seria aços laminados do Pará. Quer dizer, o Pará ingressaria na área, na faixa, certo, de produção industrial do aço, certo? Não ficaremos apenas, como nós estamos, exportando matéria-prima, o ferro em bruto. Isso é para você ter ideia da repercussão e da importância disso. Eu tenho uma informação que só a questão do ferro gusa, que é o ferro concentrado, certo? Que é o ferro concentrado, que é transportado, quer dizer, sem transportar as impurezas, porque segundo alguns cálculos, certo? E eu transmito a informação como eu recebo, cerca de 40% da carga do ferro,
de impureza, quer dizer, você aproveita 60%. Só no ferro gusa, você vai transportar, e está transportando, quando você transporta, só o ferro. Com isso, multiplicaria por 40 vezes, certo, o valor do imposto. Você verifica o quanto isso é importante para o Estado, o quanto isso é importante para a arrecadação, certo, municipal. No caso do aço, então, a arrecadação, além de nós entrarmos numa outra etapa, numa etapa efetivamente industrial, já que a questão do ferro gusa é uma atividade muito primária, quer dizer, é só concentrar o ferro, mais nada além do que isso. Já na questão do aço é diferente, quer dizer, a possibilidade de construirmos chapas, de amanhã termos até para a indústria automobilística, podermos fornecer, certo? Para a indústria de toda a ordem, de eletrodomésticos, quer dizer, o Pará efetivamente entrar. E isso foi prometido para nós. Foi prometido para nós, quer dizer, isso estava tudo nesse conjunto. Inaugura a eclusa, faz o projeto de retirada das pedras, viabiliza o porto de Marabá, constrói a indústria do aço, perfeito? E, a partir daí, exporta pelo Tocantins, atravessa a eclusa e vai até Barcarena, e no projeto, a ampliação do porto de Barcarena. Por que a ampliação do porto de Barcarena? Porque no caso da exportação das chapas, não há necessidade de um calado maior, porque sempre a vantagem que os maranhenses sempre se apresentarem em relação a nós é que o porto de Itaqui tinha uma profundidade maior. Então, para os navios que carregam ferro em bruto, certo, há necessidade de grandes cargueiros. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa na questão de chapas. Sem as impurezas. Sem as impurezas. E já a parte industrial, certo? Quer dizer, então o porto de Barcarena mereceria todo o investimento. Resultado, você falou aí em desprestígio da classe política. Eu não considero isso um desprestígio. Mas eu considero deixar sair do pacto, eu senador. considero, não fomos nós que deixamos sair, eu considero isso um ato de irresponsabilidade do governo federal. De irresponsabilidade. E quem diz isso é um aliado do governo federal. O meu partido é aliado do governo federal. Isso é um ato de irresponsabilidade. Porque como é que você coloca no PAC, que é o programa, certo, de aceleração do crescimento? É a lista onde estão os investimentos fundamentais para o país. Nós não estamos pedindo para o governo colocar uma obra no PAC. Nós estamos profundamente surpresos do governo federal ter retirado do PAC. E eu, quando assumi o Senado, todos sabem que eu assumi aí, diante de dificuldades imensas, que eu sou agradecido ao povo do Pará, que tentaram inviabilizar a minha posse, e eu perdi um ano como senador da República, o meu primeiro ano de mandato. Eu, quando assumi, uma das primeiras providências foi exatamente ao tomar conhecimento disso, e ao tomar conhecimento, inclusive, do encontro da ministra do Planejamento, ministra Miriam Belchior, com o governador Simão Jatene, foi exatamente, certo, escrevendo sobre isso. Escrevi para a presidente da República. Foi para ela que eu escrevi. Foi para a presidente Dilma. Depois, como eu não tive, eu quero confessar que eu não tive nenhuma resposta formal, certo, em relação ao assunto. Evidentemente que a presidente da República tem 1000 tarefas, certo? E evidentemente que essas coisas ficam no gabinete civil, certo? E em outros gabinetes, estão distribuídos. Eu resolvi fazer um pedido de informações pela mesa do Senado Federal, diretamente à ministra do Planejamento. Por quê? Porque era um pedido de informações do qual ela, se não me respondesse, incorreria, inclusive, em crime de responsabilidade. E ela foi obrigada a me responder. E aí eu tive uma surpresa, certo, profundamente desagradável, certo? Não só ela confessava que havia sido retirado do PAC, mas informava que havia sido constituído um grupo de estudos. Vai reestudar todo o projeto. O projeto do tal do derrocamento, da retirada lá do Pedral do Lourenço, certo? O estudo sobre o Porto de Barcarena, da ampliação do Porto de Barcarena, certo? Aí eu resolvi voltar, certo? Com um protesto em cima desta questão, e repassei, Mauro. Certo? Foi publicado, o Diário do Pará publicou,
Certo,